Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de materiais de construção. Hoje vamos falar sobre o tema argamassas. Essa é uma série de 5 aulas de argamassas e nós vamos começar com a primeira. Então, o primeiro conceito que a gente precisa ter em relação a argamassas, é lembrar dos conceitos de agregados e aglomerantes que nós já vimos. Então, as argamassas vão ser materiais de construção que têm propriedades de aderência e endurecimento obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, um agregado miúdo, normalmente é a areia que nós utilizamos, água, e nós podemos ainda ter aditivos e adições minerais. Quando a gente adiciona o aglomerante e a água, nós obtemos uma pasta aglomerante. Quando a gente pega essa pasta aglomerante e adiciona o nosso agregado miúdo, nesse caso aqui a areia, nós vamos obter a argamassa. A pasta é pouco usada porque ela tem um efeito de retração muito grande e também ela se torna muito mais cara. As natas, que o pessoal utiliza muito aí também, principalmente quando vai fazer fundação, estrutura de contenção, ou até mesmo pinturas, a gente tem um excesso de aglomerantes. Nós temos aí natas de cal, que são as comumente utilizadas para pintar meio-fio, muros, etc. E as natas de cimento, muito utilizadas para fazer injeções e fundações, estruturas de contenção e também para fazer pisos. Aqui nós temos alguns exemplos, Então, se a gente for pegar uma construção como um todo, eu tenho presença de argamassa em vários desses momentos. Na elevação da alvenaria, no revestimento, seja no reboco, seja no emboço, a argamassa colante para assentamento dos pisos. Então, nós temos aqui uma série de usos da argamassa. Nós temos aqui o uso de argamassas para execução, de tratamento de solos, tá certo? Para execução aqui de projeção em paredes, tá? Então, aqui nós temos o uso da argamassa projetada. Quando nós falamos argamassa, a finalidade da gente utilizar esse agregado miúdo, ele é principalmente pela economia, diminuir fatores de variação volumétrica, que são muito ocasionados, por retração térmica, torná-las permeáveis ao ar, então a gente tem vazios, resistência aos esforços mecânicos de desgaste e resistência ao intemperismo. Então, essas são as principais finalidades do uso desse agregado miúdo. Em relação à classificação das argamassas, nós podemos ter a classificação quanto à natureza do aglomerante, e aí a gente vai relembrar a classificação do aglomerante, que pode ser considerado aéreo ou hidráulico. E daí eu tenho uma argamassa aérea, aquela que vai endurecer, assim como o seu aglomerante, por reação com ar atmosférico. E nós teremos uma argamassa hidráulica, preparada com esse aglomerante hidráulico que endurece com reações que envolvam a água, assim como o nosso aglomerante. A gente tem ainda a classificação quanto ao tipo de aglomerante. Então, nós temos uma argamassa só de cal, que é a preparada com cal como único aglomerante. E aí nós vamos lembrar que nós temos basicamente a cal virgem e a cal hidratada. A cal hidratada é a que é comumente utilizada hoje, comprada pronta. E a cal virgem que necessita de uma hidratação prévia, que ainda é muito utilizada em algumas cidades no interior. A argamassa de cimento, preparada com o cimento como único aglomerante, ela tem uma boa resistência e boa trabalhabilidade. Nós temos a comumente conhecida argamassa de cal e cimenta, com proporções adequadas. A cal se torna plastificante e o cimento é resistente e aumenta essa velocidade de endurecimento. É a mais utilizada em casos de alvenarias. Nós temos a argamassa de gesso, muito utilizada como camada de acabamento, o gesso aplicado sobre uma camada de argamassa convencional, normalmente utilizada na mistura de 1:3 entre gesso e areia. E nós temos a argamassa de cal e gesso, que é semelhante à mistura de cimento e cal. Ela possui as propriedades do gesso, bem como as propriedades da cal, utilizada normalmente para acabamentos.
Quanto ao número de aglomerantes, nós temos uma argamassa considerada simples, então quando eu uso só um tipo de aglomerante, e nós temos uma argamassa mista, quando eu tenho o uso de 2 tipos de aglomerantes, né? Ou mais. Normalmente usam-se 2. Nós temos ainda a classificação quanto à densidade de massa da argamassa, considerada essa densidade no seu estado fresco. Então, nós temos a classificação de uma argamassa leve, uma densidade menor que 1,4 gramas por centímetro cúbico, muito utilizada em isolamento térmico e acústico, e apresenta, né, agregados leves em sua composição, como a vermiculita, a argila expandida, e hoje em dia também, né, nós temos aqui as famosas bolinhas de isopor que também são utilizadas. Nós temos a argamassa normal, variando a densidade entre 1,4 a 2,3 gramas por centímetro cúbico. É a argamassa chamada, né, de convencional. Apresenta normalmente a areia de rio, né, que é basicamente quartzo, ou o calcário britado, né, que seria o pó de brita, a areia, né, artificial, como seus principais agregados. Nós temos aqui a argamassa pesada, densidade maior do que 2,3 gramas por centímetro cúbico, muito utilizada em blindagem de radiação, e apresenta basicamente a barita como principal agregado. Então, se a gente lembrar lá de agregados, onde a gente falava, né, da massa unitária, que daria a classificação do agregado leve, normal ou pesado, a gente traz isso para a composição das nossas argamassas. E os usos também são vinculados. Tá? Aqui é um exemplo de uma argamassa leve, né, como ela fica após a sua cura, né, após o seu endurecimento. Quanto à consistência, a argamassa pode ser considerada seca, plástica ou fluida. Então, a argamassa seca, eu tenho a pasta aglomerante somente para preencher o vazio entre os agregados. Os agregados ainda permanecem em contato. Eu tenho uma argamassa que é considerada mais áspera, é a que o pessoal chama de farofa, né, que normalmente é adensada com um socamento. O pessoal utiliza muito o que se chama na obra de picolé para poder fazer o adensamento dessa argamassa. Nós temos uma argamassa plástica, que é normalmente a argamassa convencional, onde o aglomerante molha a superfície do agregado. E aí é essa argamassa aqui que normalmente a gente encontra. E nós temos as argamassas fluidas, onde a gente fala que as partículas estão basicamente imersas na pasta de aglomerante. Ela tem uma tendência de deposição por gravidade, que é normalmente a conhecida argamassa autonivelante. Tá? Então, aqui a gente mostra, né, as bolhas de ar, o contato entre os agregados e quando a pasta ocupa esse espaço. Tá? Então, é normalmente quando a gente tem uma argamassa seca, uma argamassa plástica ou uma argamassa fluida. Quanto à forma de preparo ou fornecimento, nós temos também algumas classificações. Nós temos a argamassa preparada na obra, onde eu vou ter que fazer a preparação em um local limpo, isento de impurezas. Normalmente o pessoal faz essa preparação direto sobre o solo, e aí eu estou trazendo contaminantes para minha argamassa, tá? E é a mistura, basicamente, do aglomerante com o agregado e a adição de água, né, e aditivos ou adições finas quando necessário. Quanto à argamassa que é comprada, né, eu tenho basicamente 2 tipos, que é a argamassa que o pessoal chama de massa semi-pronta ou massa pronta, tá? E a argamassa industrializada, que aí eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo aqui de um fabricante que me dá aqui diversos usos. E eu tenho ainda a argamassa dosada em central. Assim como eu compro um concreto dosado em central, eu também posso comprar uma argamassa dosada em central. A argamassa dosada em central, ela vem basicamente pronta para o uso. E a mistura semi-pronta, né, a argamassa industrializada, ela já tem uma dosagem controlada para essa mistura. E basicamente o que a gente faz no canteiro é adicionar a quantidade de água indicada. E aí, para cada fabricante, cada uso, é importante ler essa embalagem e adicionar a quantidade de água que é necessária. Em relação à argamassa industrializada, quais são as vantagens de se utilizar essa argamassa? Ela possui melhor qualidade, ela tem uma maior homogeneidade, os materiais já vêm misturados previamente, eu vou precisar de menos mão de obra, eu tenho um menor desperdício, mas ela tem um custo um pouquinho mais elevado do que a preparada em obra.
Ela elimina em até 80% as perdas do material. Eu tenho uma produção com um certo controle de qualidade, não tão grande quanto a argamassa dosada em central, mas eu tenho um controle de qualidade superior, infinitamente superior à argamassa preparada na própria obra. Eu tenho um aumento da produtividade de mão de obra e uma melhoria da logística do canteiro, né? Eu reduzo o espaço de estoque, porque ao invés de ter que estocar sacos de cimento e ainda as baias de areia, eu vou estocar somente o saco da argamassa pronta. Então, eu tenho essa redução aqui no meu espaço do estoque do canteiro de obras, que é bem importante também. Em relação à sua função, a argamassa também pode ser classificada. Primeiro caso aqui é a regularização para revestimento de piso. Então, a regularização é a argamassa para contrapiso. A argamassa classificada pela função de ponte de aderência é o chapisco. A argamassa para assentamento, nós temos a argamassa para assentamento de alvenarias e a argamassa para o assentamento cerâmico, a argamassa colante. Em relação a revestimento, nós temos a argamassa de alvenarias, de emboco, de reboco e a monocamada. Para rejuntamento, nós temos a argamassa de rejunte, seja para rejunte cerâmico ou, por exemplo, rochas ornamentais, pedras, etc. Nós temos ainda o que o pessoal chama aqui de argamassa armada, que nós vamos falar um pouquinho, e a argamassa de recuperação de estruturas, que é conhecida como argamassa de reparo, muito conhecida como grout. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essas funções das argamassas e entender um pouquinho melhor como cada uma funciona. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!